Então hoje a gente vai falar da partícula na caixa, e a partícula na caixa é o sistema mais simples que a gente consegue resolver, que a gente pode resolver da equação de Schrödinger. Então a gente vai escrever esse sistema e descrever esse sistema e explicar ele como é que o que significa escrever a equação de Schrödinger para esse sistema, que é uma partícula confinada numa caixa, e resolver a equação de Schrödinger para esse sistema, a equação de Schrödinger que foi colocada lá na aula passada usando aqueles argumentos semi quantitativos, né, digamos. E a ideia é a seguinte, né, a gente agora tem uma proposição para uma equação que supostamente poderia ter algum significado físico, que é a equação de Schrödinger, e a gente vai começar a resolver ela para diferentes sistemas, começando por esse aqui, que é o sistema mais simples de todos, para entender o que significa resolver aquela equação. Tá? Então a gente vai resolver agora, vai propor colocar a equação de Schrödinger para um sistema que representa uma partícula confinada num sistema fechado, que é uma caixa. Né? Então aí a gente vai mostrar o que significa resolver essa equação no caso dessa partícula e que características tem as soluções e a resolução, todo o processo de resolução dessa equação, o que significa resolver a equação e que características as soluções têm, que isso é geral para que essas características, o processo de resolução tem propriedades e as soluções têm características que são gerais para todo tipo de sistema, né? Então, resolvendo para a partícula na caixa não é uma coisa, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas apesar de ser aparentemente ser uma coisa demasiadamente simplificada, na verdade é muito útil essa resolução até para a descrição de sistemas reais, tá? A gente vai resolver a partícula na caixa em uma dimensão, mas a solução da partícula na caixa em 3 dimensões é essencialmente a mesma coisa, e um gás ideal, que numa caixa fechada, um gás ideal dentro de um recipiente fechado, consiste em partículas dentro de um recipiente fechado que não interagem entre si, né, se o gás é ideal. Então, a solução da equação de Schrödinger que é usada para você descrever um gás ideal é a solução da equação de Schrödinger da partícula na caixa em 3 dimensões. Então, você consegue essencialmente usando a equação de Schrödinger e a mecânica estatística, que não é o caso aqui, deduzir, por exemplo, a lei de Boyle usando isso, né? Então, apesar de ser um sistema simples, né, um sistema na verdade muito importante, inclusive para o entendimento aplicado de coisas da vida real, que é o comportamento de gases, tá? Então, mas o que interessa mais, né, nesse momento para a gente é entender o que significa propor a equação, ou seja, a gente vai escrever a equação, vai especificar quem é essa equação para esse sistema em particular, o que é o passo a passo da resolução disso, o que significa resolver, o que significa encontrar soluções dessa equação, e aí descrever as características dessas soluções que vão dar para a gente uma ideia geral do que a equação de Schrödinger de fato diz sobre a natureza das coisas quando a gente usa ela para descrever um sistema físico. Então, o que a gente tem, né, até agora, né, é a equação de Schrödinger, que a gente escreveu ela para uma dimensão, para a parte espacial dela em uma dimensão na aula passada, usando aquela associação da equação de onda com o comprimento de onda de de Broglie. Então isso aqui a gente vai escrever ela em uma dimensão, e a parte espacial a gente vai só trabalhar com essa componente aqui, que é aquela equação que a gente obteve na aula passada, que é isso aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, m é a massa da partícula. Lembra, esse m ele vinha da colocação do momento da partícula clássica, né? De escrever o momento da partícula clássica em função da sua energia. Então esse m vinha lá do termo de energia cinética da partícula. E ele surge aqui quando a gente faz essa associação de momento clássico com comprimento de onda através da equação de de Broglie. Tá? Então, isso aqui vem da parte corpuscular. Então,
derivada segunda da função, vamos colocar φ, da função φ em relação a x duas vezes, isso aqui estava lá na equação, mais energia potencial vezes a própria função, é igual a energia, essa aqui é a energia, tanto a energia potencial como a energia total, vem da descrição clássica desses sistemas, né? Então, energia potencial clássica e energia total, era a energia total que veio daquela representação clássica do sistema também, né? Lembrando que isso aqui a gente obteve essa equação, né, assumindo, né? Lembrando que a gente colocou, para chegar nessa equação que só depende das coordenadas espaciais, a gente assumiu uma forma para a parte temporal, uma forma simples para a parte temporal. Então, a gente aqui está falando da equação de Schrödinger para a parte espacial, mas a gente chegou nela dando uma forma para a parte temporal, que era uma forma oscilante simples, cosseno de ômega t. E a função completa, né, vou escrever ela aqui, que a gente chama ela de psi de xt, era igual, era uma coisa da forma f de t vezes φ de x. Então, voltando à aula passada, o que a gente fez? A gente tinha uma equação da onda, que é relacionada à derivada segunda da função, de uma função no espaço duas vezes, com a derivada segunda dessa mesma função no tempo duas vezes, e essas coisas só eram proporcionais, só diferiam por a multiplicação por uma constante. Aí a gente propõe uma forma funcional para a solução temporal, e aí, como isso aqui é o produto da parte temporal pela parte espacial, a gente consegue fazer aquelas derivações, eliminando a parte temporal da equação, e sobra essa equação aqui, que é a equação de Schrödinger que a gente obteve no fim da aula. Tá? Para mencionar, se vocês forem na lista de exercício, até o exercício 8, vocês revêem tudo que a gente fez até chegar nessa equação aqui. Agora o que a gente vai fazer é considerar o problema de uma partícula confinada em uma dimensão, né? Confinada em uma caixa unidimensional. A gente está trabalhando com a equação com uma dimensão só tem x. Então, o que significa confinar a partícula numa caixa unidimensional? A gente tem um sistema que é uma coisa com essas características aqui. Dentro, isso aqui é a caixa, né, propriamente dita, essa região aqui dentro dessa caixa. Então, dentro da caixa, a gente vai dizer que o potencial, a energia potencial dessa partícula é zero dentro da caixa. E aqui, vamos supor que tem paredes, né? E como é que a gente vai imaginar a representação matemática dessas paredes aqui? Essas são as paredes da minha caixa. E no exterior dessas paredes, a gente vai dizer que o potencial aqui é mais infinito. E aqui o potencial também fora, né, para x, fora do intervalo da caixa, o potencial de x é mais infinito também. Então, a partícula, se ela está dentro dessa região, ela não tem energia potencial. E se ela está fora dessa região, ela está completamente proibida, porque a energia potencial que ela precisaria ter para sair dessa região seria muito grande, tá? Então, é quase uma representação física de um sistema real, na qual a partícula está completamente presa dentro de uma determinada região do espaço e não pode sair para fora dessa região do espaço. Então vamos botar números aqui, né? Vamos chamar isso aqui, essa coordenada da caixa aqui de 0, x igual a 0. Então essa é a coordenada x da caixa. E aqui vamos dizer que a caixa tem comprimento A, tá? Então a gente tem uma caixa que tem comprimento A, que poderia ser qualquer coisa. E fora dessa região entre de x igual a 0 a função vale, a energia potencial da partícula é infinita, ou seja, a partícula é totalmente proibida de percorrer alguma coisa aqui fora da caixa, de ser encontrada fora da caixa, porque implicaria energia infinita. E dentro da caixa a energia potencial dela é zero. Então ela vai ficar aqui dentro, então vai ser uma particulinha aqui dentro fazendo alguma coisa que a gente vai entender o que ela vai estar fazendo em função da natureza quântica dessa partícula, de acordo com a equação de Schrödinger. Como é que a gente vai colocar isso
em termos da equação, né? Então a equação de Schrödinger ela tem essa parte aqui, que é menos h cortado ao quadrado dividido por 2 vezes a massa da partícula, vezes a derivada segunda da função que descreve a função de onda espacial dessa partícula, a derivada disso em relação à posição 2 vezes. E aqui tem um termo que é energia potencial da partícula vezes a função, igual a energia total vezes a função. Nesse caso, né, a energia potencial tem duas partes, né? Tem duas regiões, essencialmente. Uma região na qual ela vale zero e é onde, de fato, a função vai existir. Então, no intervalo 0 até entre x e a função de energia potencial vale zero, tá? Então, dentro da região onde a partícula existe, não tem energia potencial. E fora, a partícula está completamente proibida. Então, a equação de Schrödinger vai ser escrita da seguinte maneira. A equação de Schrödinger correspondente vai ser escrita como menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que é o primeiro termo, vezes a derivada segunda da função φ de x em relação a x duas vezes. A parte da energia potencial na região onde a partícula existe vale zero. Tá? Então, some esse termo, v de x igual a zero para todo x entre 0 e a. Então, a função vale zero, é igual, a parte da energia potencial é zero, é igual a energia total vezes φ de x. Isso onde? Né? Para x entre 0 e a. Tá? Então, para x entre 0 e a função tem que valer, a equação é essa aqui, que não tem nenhum termo de energia potencial. Fora, né, para x maior do que a, ou maior ou igual, sei lá, x, para não deixar nenhum, menor ou igual do que zero, a gente tem que a energia potencial vai para o infinito, e a gente aí não faz muito sentido escrever a equação em si, mas a gente sabe que a função tem que valer zero. Então a partícula não pode ter nenhuma amplitude fora da região onde a energia potencial é zero. Porque fora dessa região a partícula não pode existir. Então a maneira de dizer que a partícula não vai existir fora dessa região 0 e a é dizer que a função φ de x, ou seja, a amplitude da onda que descreve essa partícula fora da região onde ela é permitida, é zero. Então, se a gente fosse pensar na interpretação ondulatória mesmo, o que a gente está imaginando é que tem uma onda aí se propagando nessa região, e como essa onda está totalmente proibida de se manifestar, essa perturbação que gera essa onda está totalmente proibida de se manifestar fora da caixa, a gente sabe que a amplitude dessa onda fora da caixa tem que ser zero. Então é isso que a gente tem que resolver. A gente tem que resolver a equação que diz que essencialmente é isso aqui, que é a derivada segunda da função, né? Observando que esse termo aqui, esse termo menos h cortado ao quadrado sobre 2m, dada a massa da partícula, isso aqui é uma constante. Tá? H cortado é h sobre 2π, a constante de Planck dividido por 2π. Então esse termo é constante. Energia é um número também constante. Então, essencialmente, essa equação diz que no intervalo entre 0 e a gente tem que ter uma função cuja derivada segunda derivada dessa função em relação à posição tem que ser igual a uma constante vezes a própria função. E fora desse intervalo, essa função tem que valer exatamente zero. Tá? Então, é isso que a gente vai procurar. É atrás disso que a gente vai. A gente vai procurar uma função cuja derivada segunda derivada em relação à posição é uma constante multiplicada pela própria função.
pela própria função. E aqui tem um detalhezinho que especifica um pouco mais, né? Que é que essa constante é negativa. Então tem que aparecer um menos ali, né? Por causa desse menos aqui, né? A constante é negativa, porque h cortado ao quadrado é positivo necessariamente. A constante de Planck é positiva, tudo isso aqui é positivo. 2 vezes a massa é positiva. A energia da partícula não pode ser negativa, ou seja, se ela tiver, vamos supor que ela não tem energia potencial aqui no meio. Então, se ela não tem energia potencial, ela só pode ter energia cinética. Energia cinética é uma coisa positiva, né, ou zero, então ela pode ser no mínimo zero. Então, a gente tem que a segunda derivada dessa função em relação a x 2 vezes é uma constante negativa vezes a própria função. Tá? E aí esse negativo aqui vai especificar um pouco mais que tipo de coisa a gente está procurando. Então, o que são as funções cuja as funções que a gente deriva 2 vezes, e ao derivar 2 vezes a gente obtém uma constante vezes a própria função. Que tipo de função é essa? Na verdade, a gente já viu isso na aula passada, né? Quais são as funções que a gente deriva uma vez, aí deriva de novo, e o resultado é a mesma função, só que com um número negativo multiplicado na frente. Que tipo de função é isso aí? Trigonométricas. Funções trigonométricas. Seno e cosseno. Perfeito. Então essas são as funções trigonométricas, exatamente. Então, são as funções trigonométricas. Então a gente tem que propor aqui, a solução, tentar procurar soluções para aquela equação de cima que sejam funções trigonométricas. Tá? Então, no que consiste agora? Isso aqui é uma equação diferencial, tá? Então a gente está resolvendo uma equação diferencial, e em resolver uma equação diferencial é isso, né? Encontrar uma função cuja derivada está relacionada com ela mesma. Isso aqui é tipo fazer uma integral, né? A gente precisa descobrir qual que é a função cuja integral é igual a uma constante vezes a própria função. Integrar ela 2 vezes é uma constante vezes a própria função. Como vocês sabem, né, existe uma série de técnicas de integração, né? Mas no frigir dos ovos, em última instância, né, quando você faz uma integral, em algum momento você diz, olha, a solução é essa, que foi o que a gente acabou de fazer, né? A gente bate o olho no tipo de problema que a gente tem, e a gente pode ir simplificando esse problema progressivamente, né? E em algum momento a gente reconhece que, essa integral eu conheço. Então, no fundo, é isso que aconteceu agora, né? Eu falei para vocês, olha, quais são as funções cuja segunda derivada é uma constante multiplicada por ela mesma, uma constante negativa, e aí alguém vai lá e diz, não, isso aí eu já vi, tá? Então, uma função cuja derivada que tem essas características é uma função trigonométrica. É isso que a gente faz quando a gente resolve uma integral, né? Se eu pergunto para vocês, qual que é a integral dessa determinada função? Tudo bem, você pode falar, vou separar por partes, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois, sei lá, vou fazer uma substituição de variáveis e faço uma série de técnicas, mas no final das contas eu vou chegar numa coisa que eu reconheço, que eu conheço qual que é a integral daquilo lá. Então, integrar, no fundo, precisa ter medo de dizer isso, né? Integrar, no fundo, sempre vai chegar em algum ponto onde você tem que apostar que alguma coisa é a solução que você está procurando. E aí, no momento que você faz essa aposta, a questão é que é muito fácil verificar. Então, se eu fizer uma proposição de uma função qualquer, eu posso agora testar facilmente se essa função que eu estou propondo satisfaz a minha equação. Então, é isso que a gente vai fazer sempre que a gente for resolver. A gente vai poder tentar simplificar a equação. Nesse caso não, mas em outros casos sim. A gente vai tentar simplificar a equação para reconhecer que tipo de função é a função que a gente tem como solução. Mas uma vez que a gente consegue chutar, olha, eu acho que as soluções desse formato são soluções dessa equação, a gente propõe uma solução e aí a gente testa se essa solução está correta ou não. O que significa testar? Se eu proponho uma φ de x, eu faço essa conta, derivo ela 2 vezes em relação a x e verifico que a derivada segunda da função em relação a x é de fato uma constante negativa vezes a própria função. Tá? Então, como a gente resolve uma equação diferencial, a gente propõe uma solução. Então, a gente propõe uma solução e vai trabalhando com essa proposta para chegar numa função
que de fato resolva, que de fato seja a solução verificada da equação original. Então vamos fazer uma proposta aqui. Φ de x é igual, a gente sabe que tem que ser uma função trigonométrica, então vamos colocar uma função trigonométrica com dois termos aqui. Tá. Então, eu fiz uma proposta de solução que é, tá, já que eu tenho que ser uma função trigonométrica, vamos colocar um termo cosseno e um termo seno. Tá? Não é a maneira mais geral de todas. Eu poderia ter colocado um termo, uma função trigonométrica complexa. Então, do tipo uma exponencial de um número negativo vezes x, né? E aí daria a vezes x mais i cosseno de... a seno de x mais i cosseno de kx. E isso seria também uma possível proposta que a gente poderia trabalhar. De todas as maneiras, vamos fazer essa proposta aqui. E aí, o que a gente faz, né? Temos uma sugestão para uma coisa que eventualmente pode ser uma solução ou não, a gente vai ter que testar. Mas a gente tem condições que essa função tem que satisfazer. E quais são as condições que ela tem que satisfazer? Ela tem que satisfazer isso aqui. Ela tem que satisfazer que para x maior ou igual a A e x menor ou igual que zero, ela tem que valer zero. Então, em particular, para que ela valha zero fora do intervalo, ela tem que valer zero nas extremidades do intervalo. Então, a gente vai testar isso. Então, condições de contorno são chamadas essas coisas, né? Condições de contorno da função. A primeira é φ de zero é igual a zero. Então, vamos ver o que acontece quando a gente substitui φ de zero igual a zero na proposta de solução que a gente está colocando. Então, a gente vai ter φ de zero é igual a vezes cosseno de k vezes zero, mais b seno de k vezes zero. Isso é φ calculado no ponto zero. E aí a gente tem, bom, seno de zero é zero, né? Então, esse termo aqui desaparece. Cosseno de zero é 1. Então, a gente chega à conclusão que φ de zero é igual a A. Φ de zero é igual a A. Então, para que a função satisfaça a condição de que φ de zero seja zero, a única maneira de que eu tenha isso, qual que é? Qual que é a única maneira de eu ter φ de zero igual a zero se eu fiz essa proposta e φ de zero dá A? Que A é igual a zero. Que A tem que ser igual a zero. Perfeito. Então, A tem que ser igual a zero. Portanto, a proposta que eu fiz de solução, ela é mais geral do que ela precisa ser. Porque esse termo aqui, A cosseno de kx, tem que ter A igual a zero. Senão é impossível satisfazer essa condição de contorno aqui. Então, a gente já sabe que A é igual a zero. Tá? Então, minha solução, na verdade, é mais simples. Então, eu já tenho agora que a minha proposta, eu não sei se ela vai funcionar, né? Eu vou testar isso. Mas eu sei que ela não pode ter aquele termo cosseno. Então, ela tem que ser do tipo b seno de kx. E aí, a gente vai agora testar isso aqui na segunda condição de contorno, que é φ de A é igual a zero. Então, vamos testar φ de A igual a zero. Então, φ de A é igual a b seno de k vezes A. E isso aqui tem que valer zero. Agora, isso aqui pode valer zero, né? Isso vai valer zero quando? Quando isso aqui a gente quer que seja igual a zero, né? Então, a gente vai ter que b seno de k vezes A tem que ser igual a zero. Naturalmente, se b for zero, isso aqui dá zero. Mas aí a função é zero em todo o espaço. E não tem partícula nenhuma, né? Se b for zero, A já é zero, então não tem graça nenhuma, porque a função vai ser zero em toda a reta. Então, b tem que ser diferente de zero para sobrar alguma coisa, mas essa função aqui, ela pode valer zero, contanto que exista uma relação entre k e A, tal que o seno de k vezes A seja múltiplo de 2π. Concordam? Né? Então, a gente tem que isso aqui se satisfaz para b diferente de zero, para seno
de Ka igual a zero, portanto, Ka tem que ser igual a um múltiplo de π, né? Na verdade. Nπ. Por que Nπ? Porque se por exemplo, para n valendo diferentes números inteiros. 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Por quê? Porque, bom, se n é igual a 1, Ka é igual a π, portanto, e seno de π é zero. Se n é igual a 2, Ka é igual a 2π, portanto, seno de K é igual a zero. Seno igual a 3, é 3π, seno de K é igual a zero. A gente está falando aqui do círculo trigonométrico. Né? Tem o ângulo aqui, θ. Isso aqui seria o x da nossa equação. Então, sempre que a gente tem um múltiplo de π, seja no zero, seja na posição de ângulo π, né? Um múltiplo de meia volta, a gente vai ter que Ka vai ser múltiplo de nπ, portanto que o seno vai ser zero. Então, essa equação aqui, ela se satisfaz para qualquer, portanto, né, vamos escrever aqui, esse K tem que ser nπ dividido por A. Se K é igual a nπ sobre A, a gente tem que φ de x é igual a B vezes seno de nπ sobre A vezes x, tá? E essa equação aqui, e essa função aqui, ela vale 0 em x igual a zero, porque aí não tem problema nenhum, né? Ela vale 0 em x igual a zero, porque dá seno de zero, que é zero. E vale 0 também em x igual a A. Tá? Então, para x igual a A, isso aqui vai dar seno de nπ. Para qualquer n inteiro, isso aqui vai valer 0 também. Tá? Então, essa aqui satisfaz essas duas equações. É claro, isso aqui continua valendo, isso aqui continua oscilando fora do intervalo entre 0 e A. Então, se a gente for desenhar a função, essa função aqui, ela vai ter essa cara aqui, né? Aqui, intervalo entre 0 e A. A função vale 0 no 0, então vamos pegar um tipo dessas soluções, ó, sei lá, essa aqui é uma possível solução. Tá? Então, ela vale 0 em 0, vale 0 em A, e é claro, a função, como está escrita ali, ela continua, né, para fora do intervalo, mas a gente está dizendo que fora do intervalo, essa função já não é mais a descrição da solução, porque fora do intervalo o que a gente tem é que a solução tem que valer exatamente 0. Isso já está colocado como condição desde o começo. Então, a solução que de fato é a solução da equação que a gente está procurando, ela vale 0 fora do intervalo. Dentro do intervalo, ela vale essa função trigonométrica. E fora do intervalo, ela vale 0 de novo. Então, é uma função que a gente constrói por partes, né? Vale φ de x igual a 0 aqui. Vale φ de x igual a 0 aqui. E aqui ela vale b, uma constante, vezes o seno de nπ sobre A vezes x, para n inteiro. E n pode valer qualquer coisa aí. Tá? Para n igual a 0 não é uma solução interessante, porque, de novo, se n igual a 0, aí a função vale 0 para todo x. Então, ela não vai ter nenhum ponto diferente. Se, por exemplo, para n igual a 1, né, aqui existem regiões de amplitude diferente de 0 na função. Para n igual a 0, não tem nenhum ponto de amplitude diferente de 0 na função. Então, seria uma função constante igual a 0, que também não tem nenhum interesse, porque significa que não tem nenhum ponto do espaço onde essa partícula tem uma amplitude diferente de 0. Então, não tem partícula nenhuma. Tá claro até aqui? Então, o que a gente está fazendo? A gente colocou
a gente escreveu a equação de Schrödinger, que veio daquela dedução, daquela mostração, porque não era exatamente uma dedução que a gente fez na aula passada. E aí a gente vai resolver essa equação num sistema que tem uma energia potencial infinita fora das extremidades e uma energia potencial zero dentro de uma determinada região. Então a gente sabe que a função tem que valer zero fora da região, e dentro da região a gente vai ver o que ela pode valer. Como a função tem energia potencial zero dentro da região, a equação de Schrödinger na região onde a função vai ter uma amplitude diferente de zero vai ser simplificada dessa maneira, ou seja, não tem termo de energia potencial. E aí, como a gente percebe que é uma função, é uma equação que está propondo que a solução tem que ser do tipo que a função é igual a uma constante vezes a derivada segunda dela, negativa essa segunda derivada, a gente percebe que o tipo de função que a gente tem que ter é uma função trigonométrica como solução dessa equação, propõe uma solução trigonométrica, tá? A gente fez uma proposta aqui de uma solução possível. A gente agora fez essa solução, viu em que condições essa solução satisfaz as condições de contorno, que são as condições que essa função tem que satisfazer nas extremidades, no intervalo da onde ela é válida. Ela tem que valer zero nas extremidades para poder valer zero fora das extremidades, continuamente. E aí, a gente mostra que parte dessa solução que a gente propôs, na verdade, não precisava, porque esse cosseno não pode valer zero na extremidade, e a parte do seno vale zero se a gente tiver uma condição entre, uma relação entre a constante K que a gente tinha colocado dentro da equação, que é o número de onda, né? Lembra que a gente falou que isso aqui é o número de onda da função, que é 2π vezes o comprimento de onda. Uma relação entre esse comprimento de onda, entre esse número de onda e o período e o tamanho da caixa. Tá? Então, tendo uma relação entre o comprimento de onda e o tamanho da caixa, em outras palavras, se o comprimento de onda for relacionado com termos de multiplicidade com o tamanho da caixa, vamos ver exatamente o que é isso, a gente tem que a função pode valer zero nas extremidades, sem valer zero dentro da caixa, sem valer zero em todos os pontos dentro da caixa. E assim a gente tem uma solução. A gente tem diferentes soluções para diferentes valores de n, nas quais a função assume valores diferentes de zero dentro da caixa e satisfaz a condição de que tem que ir para zero quando sai para fora da caixa. O que a gente vai fazer agora, né? O que é importante, né? Bom, a gente chegou nisso aí, mas será que isso aqui é mesmo uma solução da equação original? Então a gente pode testar, e essa parte de testar é sempre muito importante. É a mesma coisa que quando a gente faz uma integral. A gente vai lá numa tabela de integrais, né? E vê, olha, a tabela de integrais diz que a integral dessa função que eu estou tentando, que eu transformei aqui, ou que eu estou tentando integrar é essa determinada função. Integrar pode ser uma coisa muito difícil, mas verificar que uma integral está certa é fácil, porque só basta derivar. Então, o que a gente vai fazer agora é testar se isso que a gente está propondo, isso aqui é importante, tá? É sempre importante fazer quando resolve uma equação diferencial. A gente vai testar se essa coisa que a gente está propondo, se essa função que a gente está propondo é de fato uma solução da equação que a gente está tentando resolver. Então, a equação que a gente está tentando resolver é essa aqui, né? Que menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes a derivada segunda da função em relação a x duas vezes é uma constante vezes a própria função. Então, a gente vai fazer a derivada segunda dessa função em relação a x duas vezes e ver se dá uma constante negativa vezes a própria função. De quebra, isso vai permitir que a gente dê um valor para essa energia que está como uma constante indeterminada aqui por enquanto. Porque desse lado aqui a constante é totalmente determinada, porque é a constante de Planck dividido por 2π, número 2, e a massa da partícula. Então, se é um elétron, a massa é a massa do elétron. Essa energia aqui a gente ainda não deu um valor para ela. Agora a gente vai testando se isso aqui, colocando isso aqui e fazendo a derivada segunda disso aqui em relação a x duas vezes, a gente vai poder atribuir um valor para essa energia. Tá? Então, como a gente testa se isso aqui é uma solução da equação? A gente pega e faz derivada segunda de φ em relação a x duas vezes. Lembra, nunca testem colocando a igualdade por princípio, né? Vamos expandir um lado da igualdade e ver se isso resulta ser igual ao que a igualdade está propondo. Então, vamos fazer a derivada segunda. Então, b é uma constante.
Derivada de seno de nπ sobre a vezes x em relação a x duas vezes, né? Então, a gente já fez isso aula passada. Derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Então, derivando duas vezes, vai aparecer um menos 1. E vai ficar seno de nπ sobre a vezes x. Então, derivada do seno cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Esse menos é esse menos 1 que eu estou falando aqui. E o seno continua ali. E nesse processo de derivação, né, pela regra cadeia, esse argumento aqui, essa constante multiplicando o x, na primeira derivada sai para fora. Então, derivada do seno é cosseno vezes nπ sobre a. E a derivada do cosseno é menos seno vezes nπ sobre a de novo. Então, vai aparecer aqui n ao quadrado, π ao quadrado, dividido por a ao quadrado. Então, essa é a derivada segunda. Essa é a derivada segunda da função em relação a x duas vezes. E ela é o quê? Né? Reescrevendo, ela é menos n ao quadrado, π ao quadrado, dividido por a ao quadrado, vezes b seno de nπ sobre a x. Né? É isso aqui. Isso aqui é igual a menos n ao quadrado, π ao quadrado sobre a ao quadrado, vezes a própria função. Tá? Porque isso aqui é a própria função que eu estou propondo. Tá? Então, a φ de x é b seno de nπ sobre a vezes x. Então, eu mostrei que ao derivar duas vezes φ de x em relação a x, eu obtenho uma constante negativa, que era o que eu queria, vezes a própria função. Então, tá certo. A minha equação, a minha função proposta, φ de x, é uma solução da equação aqui, porque derivar duas vezes a função dá uma constante negativa vezes a própria função. Tá? Que é o que está proposto aqui. Tá? Muito bem, então, só que agora a gente tem um valor para essa constante negativa aqui. Então, a gente tem que, né, vamos substituir essa derivada segunda aqui na função e ver o que tem que valer essa energia agora, né? Ou seja, porque essa energia aqui ainda é um número que a gente não sabe que número ele tem que ser. Então, a gente sabe que a derivada segunda da função em relação a x agora é aquilo ali, então vamos fazer a substituição aqui. Agora a gente já tem certeza que isso aqui é uma solução, tá? Agora é só uma questão de determinar o valor da constante. Então, vamos fazer isso. Substituindo esse resultado aqui, a gente tem que menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes derivada segunda da função em relação a x, é isso aqui. Então, menos n ao quadrado, π ao quadrado, dividido por a ao quadrado, vezes φ de x, que é isso aqui, que é a colocação da solução que a gente acabou de obter para φ de x. Isso aqui tudo tem que ser igual a energia vezes φ de x, tá? Às vezes eu estou escrevendo só φ, às vezes só φ de x, tá? Mas é sempre φ de x aqui, às vezes só para simplificar. E aí tudo bem, né? Aqui tem φ de x de um lado, tem φ de x do outro lado, vai cortar esses dois φ de x, e a gente vai ter, portanto, o valor da energia. A energia da função, a energia associada a essa função vai ser, vai ter um menos com um menos aqui dá mais, então vai dar h cortado ao quadrado, n ao quadrado. Vou escrever isso de outra maneira para ficar mais bonitinho. H cortado ao quadrado, π ao quadrado, dividido por 2ma ao quadrado, tudo isso multiplicado por n ao quadrado. Tá? Isso. E aí, só vamos notar, né, tem uma simplificação adicional que pode ser feita, que esse h cortado ao quadrado, né, é igual a h sobre 2π ao quadrado, que é h ao quadrado dividido 2π, dividido por 4π ao quadrado. Tá? Então, esse h cortado ao quadrado é a mesma coisa que h ao quadrado dividido 4π ao quadrado. E aqui a gente tem um π ao quadrado, né?
e aqui a gente vai estar dividindo por π ao quadrado. Então, na verdade, esse π ao quadrado some se a gente substituir h cortado ao quadrado pela expansão explícita dessa constante. Então, some o π ao quadrado e ficam 2 vezes 8 aqui, 2 vezes 4 aqui embaixo. Então, isso aqui também é igual, é a maneira mais comum de encontrar esse resultado. H ao quadrado, o π ao quadrado some, dividido por 8ma ao quadrado vezes n ao quadrado. Então, vou reescrever isso aqui. Isso, então, dá que a energia... Aliás, vamos escrever em detalhes essas duas coisas, tá? Vamos escrever isso com cuidado. Então, solução da equação de Schrödinger da partícula na caixa é função φ de x é igual a b, uma constante que a gente não determinou ainda, depois a gente vai discutir o que é isso aí, b vezes seno de nπ sobre a vezes x, com, e cada uma dessas soluções tem uma energia associada, com energia E, que é igual a h ao quadrado dividido por 8ma n ao quadrado. Tá? Então, essa é a solução. Essas são as soluções da equação de Schrödinger que a gente propôs e que a gente verificou que são soluções da equação de Schrödinger da partícula na caixa, que é, vou escrever ela pequenininha aqui de novo, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda de φ em relação a x duas vezes, igual a e φ. Tá? Então, a solução dessa equação, as soluções dessa equação, porque tem mais de uma, né, para n inteiro, né, isso aqui para n igual a 1, 2, 3, etc. Então, tem muitas soluções. Para qualquer número inteiro, isso aqui é uma solução. N inteiro, isso aqui é uma solução. E aí, são diferentes soluções que têm energias diferentes. Tá claro até aqui? Tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Professor, seria A ao quadrado aí, não? A ao quadrado. Energia. Esqueci o ao quadrado aqui, né? A ao quadrado. Tá claro o que a gente fez, pessoal? Então, se quiserem, me parem. Então, a gente resolveu essa equação fazendo uma proposta de uma função trigonométrica para resolver isso aqui. Derivou duas vezes, obteve uma cara geral para essas soluções. A gente ainda não falou o que é isso aqui, tá? Vai demorar um pouco ainda para a gente especificar o que é essa constante B. A gente ainda precisa uma outra coisa da mecânica quântica que não está relacionada diretamente com a equação de Schrödinger para entender o que é essa constante B. Então a gente vai chegar lá mais para frente. Mas por enquanto a gente tem isso. O que a gente tem de interessante é que a gente tem características, são muitas soluções, tá? Na verdade, infinitas soluções. São características interessantes com energias discretas, tá? Então, não pode ter qualquer energia esse sistema. Tem um espectro quantizado, né, de energias, né? Para n igual a 1 dá uma energia, para n igual a 2 é outra energia, para n igual a 3 é outra energia, e assim sucessivamente. Então, você tem um espectro de energias discretas associadas a essas infinitas soluções que existem para os diferentes valores de n. Tá? Então, isso é bem característico do tipo de coisa que geralmente se obtém quando a gente resolve a equação de Schrödinger para um sistema em particular. Como é que são essas soluções, tá? Então, vamos escrever aqui qual que é o aspecto dessas soluções. Das soluções. Qual é o aspecto dessas soluções? Primeiro, se a gente tem n igual a 1, a gente tem que φ de x é igual a uma constante vezes o seno
vezes o seno de π sobre A vezes x. Então, como é que é essa solução? Vamos desenhar ela aqui. Função que vai lá de 0 até A, né? Ela vale 0 em 0, né? Porque seno de 0 é 0. Ela vale 0 em A. Então, isso a gente quer que seja assim, e a gente fez isso para ser assim, né? Ela vale 0 em 0, porque x igual a 0 dá seno de 0. Ela vale 0 em A, porque dá seno de π, que é 0 também. E nesse caso aqui, né, que ela vai de 0 até, o ângulo aqui dentro vai de 0 até π. Então nem chega a fazer 2π, ela dá ela faz meio período de oscilação aqui dentro, né? Então, o que a gente tem é essa função aqui, que deveria bater no A ali. Nossa, ficou mais feio ainda. Tá bom. Tá feio, mas tá aceitável. Então, a função é essa aí. Tá? A função ela vale 0 no 0, 0 no 0 em A, e ela vai, o que ela faz é dar meia volta só, né, no círculo trigonométrico entre 0 e A. Vai de 0 até 0π e dá meia volta no círculo trigonométrico. A energia associada a essa função, a energia dela vai ser energia igual a H ao quadrado dividido por 8ma ao quadrado, tá? Vamos chamar de E1 para n igual a 1, né? Porque aqui vai aparecer n ao quadrado, mas n ao quadrado é igual a 1. Então essa é a solução que tem a menor energia possível, né? Esse é um aspecto importante. Essas energias são maiores quanto maior é n. Então a solução de menor energia de todas é que tem n igual a 1. Então essa é a primeira solução. Para n igual a 2, para n igual a 2, a gente tem φ de x igual a uma constante vezes o seno de 2π sobre A vezes x, nπ sobre A vezes x. Então, o que é isso aí? A função vai de 0 a A. E agora, tudo bem, de novo, ela vale 0 em 0, né? Porque dá 0 aqui. E ela vale 0 em A, porque quando o x igual a A, isso aqui dá 2π. E agora ela vale 0 em x igual a A sobre 2, né? Também, porque em x igual a A sobre 2, então ela vale 0 em 0, ela vale 0 em A, e ela vale em 0 em x igual a sobre 2, porque x igual a sobre 2, isso aqui dá A sobre, vai cortar o A, dá 2π sobre 2, que dá π. Então, seno de π é 0, então ela vale 0 em x igual a sobre 2 também. Então, na verdade, isso aqui é uma oscilação completa dentro do intervalo da caixa. Então, ela faz isso aqui, uma oscilação completa dentro do intervalo da caixa, e 0 fora da caixa. A energia associada a essa função é E2, que é H ao quadrado, dividido por 8ma ao quadrado, vezes 4, né? Que esse aqui é o n ao quadrado. N ao quadrado. Portanto, o E2 é igual a 4 vezes a energia mais baixa de todas. Tranquilo? Próxima solução, n igual a 3. Vamos fazer para n igual a 3 aqui, para ver como vai ficando isso aqui. N igual a 3, φ de x é igual a P seno de 3π sobre A vezes x. Então, a função está aqui. Vou botar o linha do x aqui no meio, porque tem os valores negativos, né? Aqui, 0 aqui. E agora, bom, em x igual a 0 vale 0, como tem que ser. Em x igual a vale 0, como tem que ser. Só que ele vai ter andado uma volta e meia. Então, na verdade, tem dois pontos aqui. Um ponto aqui e um ponto aqui, no qual essa função vale 0 também dentro do intervalo, que são os pontos 3, 2 terços de π, né? 2 terços, se x igual a 2 terços de A,
1/3 de A e 2/3 de A. Se x é 1/3 de A, isso aqui vai cortar o A, corta o 3, dá π. Se x igual a 2/3 de A, corta o A, não corta nada, dá 3π sobre 2. Então, são os múltiplos de π dentro desse intervalo. Então, a função vai valer 0 fora do intervalo, aí ela é positiva, aí ela é negativa, e aí ela é positiva, e aí ela vale 0 fora do intervalo de novo. Essa é a cara da função, e ela tem uma energia, E3, que é h ao quadrado, dividido por 8ma ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, a energia 3 é igual a 9 vezes a primeira energia. Tá? Porque esse termo aqui, h ao quadrado, 8m ao quadrado, é a energia a energia da solução de menor energia. Por último, último exemplo, n igual a 4. Para a gente assimilar completamente aí. Para n igual a 4, a gente tem φ de x igual a uma constante seno de 4π sobre a vezes x. E o nosso gráfico vai ser aqui é x, né? Aqui é 0, aqui é a. E agora a função é 0 em 0 e é 0 em a, mas em a a gente tem 4π, né, como o argumento do seno. Então, na verdade, a gente deu 2 voltas dentro desse intervalo, né? Então, só vai aumentando aí o número de oscilações que tem dentro do intervalo. Então, ela vai valer 0 aqui no meio, vai valer 0 aqui, vai valer 0 aqui e vai valer 0 aqui na frente. Então, a gente tem uma oscilação completa até metade do intervalo, quando x é igual a sobre 2, isso aqui dá 2π. E outra oscilação completa até o fim do intervalo. Então, a gente tem 2 oscilações completas da onda dentro desse intervalo. E aí, a energia associada vai ser E4, que é igual a h ao quadrado dividido por 8ma ao quadrado vezes 16. Portanto, a energia da quarta solução é 16 vezes a energia da primeira solução. Tudo bem? Então, essas são as soluções, né? São funções ondulatórias, né? Que tem essa cara aqui, né? Que à medida que você vai aumentando a energia, ela faz mais oscilações dentro do intervalo que existe dentro da caixa. Vai fazendo mais oscilações, e a energia, à medida que ela faz mais oscilações, vai aumentando. Então, ela dá menor energia para a segunda menor, aumenta 4 vezes, ou seja, 4 intervalos de E1, ou seja, E1, depois vai para mais 3 E1, depois de 4 E1 para 9 E1 são mais 5 unidades de E1, depois de 9 E1 para 16 E1 são mais 7 unidades de E1. Então, o que a gente costuma representar, né, a gente está muito acostumado a representar, é o diagrama das energias dessas soluções, né? Então, a gente vai desenhar o diagrama de níveis de energia dessas soluções. Que é o seguinte, a gente coloca um eixo aqui de energias das soluções em função do número n. E aqui a gente vai colocar uma barrinha, né, que é um diagrama de níveis de energia, com as energias das diferentes soluções. Então, se a gente coloca aqui E1, a gente tem que, dali a um tempo, né, a energia de E2 é maior do que 1. E a diferença entre entre essas duas energias, a gente viu que é 3E1. Né? A primeira é E1 e a outra é 4E1. Depois a gente tem a energia de E3, que é 9E1, de tal maneira que a diferença aqui
entre 3E1 e 9, e entre 4E1, que é essa aqui, né? Isso aqui vale 4E1, né? Então, vou colocar aqui, que é igual a E1. Aqui E2 é 4E1. E essa E3 é 9E1. Então, a diferença de 4 para 9 é 5E1. Então, aumentou a distância entre as energias. Então, a energia mais baixa era E1. A segunda energia mais baixa tinha uma diferença de 3 unidades de energia aqui, da energia principal, da energia do estado fundamental. Tinha 3 diferenças de unidade e agora a diferença aumentou. Então, a separação dessas duas linhas é maior do que a separação das duas primeiras. E aí a gente vai para 16E1 aqui, né? Que é a energia da quarta solução. E a diferença de 9 para 16 vai ser 7E1, tá? Porque a quarta solução tem energia 16E1. Então, tá vendo? A diferença da energia de níveis de energia sucessivos vai aumentando à medida que você vai aumentando o nível de energia. O que quer dizer isso, né? Por que a gente está já colocando isso? Porque a gente vai, por exemplo, vamos fazer essa analogia já, né? Se a gente tivesse aqui um elétron, né, uma partícula aqui, e essa partícula recebe luz, né? Recebe um fóton e ela sofre uma excitação para vir para cá, ela absorve esse fóton e é excitada para o segundo nível de energia, que é o que a gente está acostumado a falar com os orbitais, dos átomos, etc. O estado fundamental do átomo de hidrogênio, você joga um fóton lá e você excita aquele elétron para o orbital 2s, por exemplo. Então, esse fóton tem uma energia que corresponde à diferença de energia dos dois níveis de energia. Então, a esse diagrama de níveis de energia vai corresponder um espectro de energias, né? Vai corresponder um espectro, que corresponderia a um espectro de absorção de radiação, de tal maneira que você teria, por exemplo, se aqui é E2 menos E1, que é igual a 3 vezes energia 1, essa seria a absorção de menor energia, aqui é a energia do fóton. Você poderia ter uma absorção de mais baixa energia de todas aqui, em 3E1. Então, essa é a absorção. Os fótons são absorvidos com essa energia aqui, e essa energia menor possível que um fóton pode ter para ser absorvido nesse sistema. E aí você vai ter uma segunda absorção, que na verdade tem mais de uma, mas, por exemplo, você vai ter a próxima absorção, vai ser uma excitação do fóton do elétron ou da partícula com energia 2 para o nível de energia 3. E aqui você tem um fóton que precisa ter uma energia 5E1 para sofrer essa excitação. Então, se isso aqui é 3, vamos colocar aqui. E3, peraí, vamos colocar branquinho. Aqui, E3 menos E2, isso aqui é 5E1. Então, a gente vai ter uma segunda absorção num comprimento de onda, numa frequência que corresponde a uma energia de 5 vezes a energia do estado fundamental. E aí a próxima é a de 5 para 7, também difere em 2 unidades da anterior, e isso aqui vai ter uma absorção em 7E1. Então, se a gente fosse colocar a próxima absorção, a gente teria aqui E4 menos E3, que é igual a 7E1. Isso aqui é a próxima absorção que a gente tem no espectro. Tá? E aí não é difícil de ver que a próxima vai ser em 9, assim sucessivamente. Tá? Então, isso aqui continua sucessivamente para cá. Ou seja, a esse sistema corresponde um espectro de absorção no qual a diferença de energia entre dois níveis entre um espectro no qual as linhas de absorção são totalmente espaçadas, são igualmente espaçadas, né?
com diferença 2 vezes a energia do estado fundamental. Tá? Então, se a gente fizesse o espectro de absorção de uma partícula confinada numa caixa, a gente veria um espectro no qual as linhas de absorção, as energias que o fóton pode absorver nos estados de mais baixa energia, aparecem igualmente espaçadas. Os fótons têm energias que vão aumentando para você observar essas absorções em distâncias iguais no espectro. Então, isso corresponde a um espectro de absorção. Então, tá vendo? Isso aqui tem todas a solução da partícula na caixa tem todas as características que a gente está acostumado a discutir para sistemas mais complexos. Por exemplo, elétrons em átomos e elétrons em moléculas. Então, tem soluções quantizadas, então, vamos escrever isso aqui. Então, o que a gente tem? Soluções quantizadas, de energia quantizada, se quiser, de energia quantizada, ou seja, não pode ter qualquer energia. Tem energias específicas, quantizadas, soluções de energia quantizada. Tem, isso corresponde a um diagrama de energias, né? Diagrama de energias. Espectro de linhas. Lembra que quem estudou o átomo de Bohr lá no colegial, né? O átomo de Bohr tentava explicar o espectro de linhas de absorção do átomo de hidrogênio. Tá, isso aqui é um espectro de linhas. O que significa isso? Que a luz, quando interage com um desses sistemas, só é absorvida se ela tem uma energia específica que corresponde à diferença de 2 níveis de energia que podem existir naquele sistema. Então, todas essas características são características dos sistemas quânticos de uma maneira geral e que são ilustradas pelas soluções da equação de Schrödinger para a partícula na caixa. Em particular, isso aqui, na verdade, não é tão abstrato, né? Porque se você pega um sistema conjugado, por exemplo, uma moleculinha como essa aqui, né? É um sistema conjugado, os elétrons que estão no sistema π dessa molécula, essencialmente eles podem se mover, não é exato isso, mas eles podem essencialmente se mover livremente no comprimento da molécula e estão confinados para ficar na molécula. Então você não vê a ionização dessa molécula facilmente. Então a atração dos elétrons pelos núcleos pelos prótons presentes nessa molécula aqui impede que o elétron escape da molécula a maior parte das vezes. Então os elétrons do sistema π disso aqui essencialmente estão confinados num sistema unidimensional. E de fato, aqui você tem 4 elétrons, né, um pouquinho mais complicado nesse sistema π, mas se você se você faz o espectro de absorção dessa molécula aqui, o espectro de absorção no infravermelho, na verdade no ultravioleta, dessa visível ou ultravioleta? Visível. Se você faz o espectro de absorção na luz visível e em seguida na luz de luz ultravioleta dessa molécula aqui, você vai observar uma coisa que razoavelmente bem corresponde com o espectro de linhas, com as energias dadas pela solução da partícula na caixa para um sistema que tem aproximadamente 578 picômetros aí de comprimento, como se fossem os elétrons confinados numa caixa de 578 picômetros. E se você fizer a conta, vai mais ou menos observar aqui a absorção da radiação da luz por essa molécula aqui, vai estar de acordo com as previsões das absorções que um elétron teria se confinado num sistema unidimensional dessa dimensão. Tá? Vamos fazer essa continha daqui para frente, rapidinho, tá? Para esse sistema aqui, mas antes vamos fazer isso aqui, ó, só para complementar esse espectro, né? O espectro, ele então é caracterizado pela diferença de energia entre níveis. Diferença de energia entre níveis. Então a gente tem um ΔE. Né? Isso é o que vai aparecer no espectro, porque o fóton é absorvido para promover uma transição entre os níveis de energia possíveis. Né? Então o ΔE, como a gente calcula? Né? A gente vai fazer
H ao quadrado. H ao quadrado dividido por 2MA ao quadrado. E aí, como a gente calcula qual que é genericamente a diferença? A gente faz o nível de energia mais 1, ou seja, N mais 1 ao quadrado, menos o nível de energia N. Então, o que eu estou fazendo aqui? H ao quadrado, 2M ao quadrado, vezes N ao quadrado, é a energia do nível de energia N. 1, 2, 3, 4, 5. E H ao quadrado vezes 2M ao quadrado vezes N mais 1 ao quadrado é o nível de energia N mais 1. No caso, 2, 3, 4, 5, 6. Se aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu estou fazendo a diferença de energia entre a energia dos níveis de energia consecutivos. Tá? Quanto que dá isso aqui, né? A gente vai ver que é o que a gente calculou lá. Quanto que dá essa diferença de energia? Vai dar H ao quadrado dividido por 2MA ao quadrado vezes N ao quadrado mais 2N mais 1 menos N ao quadrado. Então, some esse N ao quadrado com esse N ao quadrado aqui. Então, a diferença entre qualquer par de dois níveis de energia consecutivos é 2N mais 1 multiplicado por H ao quadrado 2MA ao quadrado. Então, esse é o ΔE. Essa é a diferença de energia entre dois níveis de energia consecutivos da partícula na caixa. Então, isso aqui determina quais são todas as linhas de absorção de um espectro que envolve transições entre níveis de energia consecutivos do sistema. Então, por exemplo, eu tenho aqui, só para complementar, né? Se a gente pega essa conta aqui, né? Se a gente vai pegar essa conta aqui e fazer ela para aquele sistema conjugado que eu mencionei, que é o 1,3-dibuteno, né? Acho que chama essa molécula. É um buteno com as duas ligações duplas, de maneira que esse sistema aqui é conjugado. Então, a gente vai ter, se a gente faz essa conta aqui, ó, 2N mais 1 ao quadrado com A igual ao comprimento dessa molécula, que é 578 picômetros. Picômetros é 10 elevado a menos 12 metros. 10 elevado a menos 12 metros. Tá? Se a gente faz essa conta aqui, substituindo A por isso, substituindo a massa do elétron, tá? Porque ali é a massa do elétron que a gente tem ali, que é 9,2 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. Substitui a massa do elétron aqui, substitui o A aqui, a constante de Planck também é uma constante. A gente vai obter que o ΔE associado de n igual a 2 para n igual a 1, né, que é a primeira transição, saindo do nível 1 para o nível 2, a gente tem 2 vezes 1, mais 1, 3. Perdão, não é essa, né? Então, que transição que a gente vai estudar? Então, vamos colocar os níveis de energia do 2-buteno. Tá? Então, quais são os... A gente vai... Diagrama de níveis de energia. Aqui tem os 3 primeiros níveis de energia, só que o buteno tem 4 elétrons. Então, a gente vai ter uma situação inicialmente com 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Então, a transição de menor energia que eu tenho é a transição do nível 2 para o nível 3. Tá? Então, essa é a transição. Essa é N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Eu tenho 4 elétrons, 2 elétrons estão no estado fundamental, no nível de energia de menor energia, desse sistema conjugado, 2 elétrons estão no segundo nível de energia. Então, a transição de menor energia que eu posso observar nesse sistema é do nível de energia 2 para o nível de energia 3. Então, se você faz essa diferença, é do 2 para o 3, então é substituir aqui por 2. Então, o ΔE esperado é 2 vezes 2 mais 1
vezes h ao quadrado dividido por 2ma ao quadrado. Eu já tenho essa conta feita aqui, tá? Então é 5 vezes h ao quadrado, 2ma ao quadrado. Isso dá, para esses valores de a e de m, dá 9,02 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? Então essa é a diferença de energia do nível 2 para o nível 3, dadas essas dimensões da molécula, dada a massa do elétron. Se a gente transforma isso em número de onda, tá? Pode ser K, mas em espectroscopia a gente usa esse nitil aqui. Vamos só mudar a unidade disso para centímetros a menos 1. Como faz para mudar a unidade para centímetros a menos 1? Você tem que dividir pela constante de Planck e pela velocidade da luz. Tá? Então aqui tem joules, aqui não vou entrar em detalhes, depois podem ver em detalhes, mas isso aqui é joules, é uma unidade de energia. A gente quer transformar em número de onda. A unidade de número de onda é inverso de comprimento de onda. Então tem que transformar energia em inverso de comprimento de onda, que é a unidade mais comum na espectroscopia. Então você divide 9,02 vezes 10 a menos 19 joules pela constante de Planck e pela velocidade da luz. E isso vai te dar, se vocês fizerem isso com cuidado, vocês vão ver que isso dá 4,54 vezes 10 elevado à quarta centímetros a menos 1. Que aí é a energia do fóton correspondente em unidades de número de onda, que é centímetros a menos 1. E o valor experimental para isso aqui, ou seja, para a transição de menor energia dessa molécula, para a absorção de fótons de menor energia dessa molécula, é 4,61 vezes 10 a quarta centímetros a menos 1. Tá? Então tem uma correspondência muito boa para um modelo que é muito simples, né, para a descrição da transição eletrônica entre os dois níveis de energia, de menor energia, do HOMO e o LUMO dessa molécula. Né? A transição eletrônica entre o HOMO e o LUMO dessa molécula, que é tão simples, entre o orbital de maior energia ocupado e o orbital de menor energia desocupado. A transição eletrônica ela é bastante bem descrita em termos de energia por um modelo que é simplesmente um modelo que imagina que esses elétrons estão confinados num espaço linear de tamanho 578 picômetros, que é mais ou menos o tamanho da molécula. Tá? Então, revisando o que a gente fez, né? Os aspectos importantes da aula. A gente tinha proposto a equação de Schrödinger, tá, para um caso unidimensional, e a gente vai resolver isso no sistema mais simples possível, que é imaginar que você tem uma partícula confinada num espaço, onde a energia potencial dela é zero dentro desse espaço e é infinita fora do espaço. Então ela tem que estar só dentro desse espaço. Como ela é zero no espaço onde ela efetivamente existe, o termo de energia potencial desaparece da equação e você tem uma equação que simplesmente diz que a derivada segunda da função em relação a x duas vezes é uma constante vezes a própria função, negativa constante. Para resolver isso, a gente percebe que o tipo de função que tem que ser solução disso é uma função trigonométrica, e ao ser uma função trigonométrica, a gente vai, então vamos expressar essa função trigonométrica da maneira mais geral que a gente conseguir, tá? Aqui eu fiz essa proposta, e eu fiz essa proposta dessa expressão dessa função trigonométrica e tentei fazer ela satisfazer as condições de contorno, que significa que nas extremidades da caixa a função tem que valer zero. Ao satisfazer as condições de contorno, a gente viu que o termo de cosseno não pode existir, porque ele impede a satisfação das condições de contorno, portanto a constante A tem que ser zero. E em seno, resolvendo a condição de contorno para seno, a gente percebe que tem múltiplas soluções, na verdade infinitas soluções, que podem ser contadas através de um contador, que é o número quântico, né, que a gente vai dar o nome de número quântico para esse contador. Então, a gente pode contar diferentes soluções associando elas a um contador de números inteiros. Essas soluções têm aspectos diferentes, né? Essas soluções têm aspectos... a gente pode verificar que essa solução está correta, né? Então, testa, verifica que a solução está correta, e na verificação da solução está correta, a gente atribui um valor quantitativo para a energia que estava lá na equação, isso é importante.
E aí a gente tem a solução completa e a gente olha o aspecto dessas soluções, que vão corresponder a ondas confinadas fazendo frações completas de ciclo, né? Um ciclo, meio ciclo, um ciclo e meio completo dentro da caixa confinada. Para cada uma dessas soluções corresponde uma energia, e essas energias podem ser escritas na forma, podem ser representadas na forma de um diagrama de energias, que em particular mostra para a gente que, nesse caso, a diferença da energia entre níveis consecutivos vai aumentando. E se a gente vai interpretar que isso aqui pode dar origem a um espectro de absorção, no sentido de que luz pode vir e promover transições entre as partículas dentre esses níveis de energia, isso vai implicar um espectro com duas características importantes. Primeiro, um espectro discreto de absorção, que é muito característico dos sistemas quânticos em geral, só absorver energia em comprimentos de onda específicos. E nesse caso em particular, um espectro que tem linhas que estão igualmente espaçadas no espectro de energias. Então as soluções são quantizadas, você pode escrever um diagrama de energias que tem a mesma interpretação do diagrama de absorção, de um diagrama de energias dos orbitais de um átomo ou de uma molécula, e isso vai dar origem a um espectro de linhas de absorção, que é característico também de sistemas quantizados. Tá? Isso aqui é suficientemente bom para se a gente imagina que uma molécula linear conjugada, que tem um sistema π conjugado, tem esses elétrons do sistema π confinados no comprimento da molécula, isso é suficientemente bom para obter uma estimativa até bastante razoável da energia de absorção que está associada às transições eletrônicas entre os níveis de energia desse sistema conjugado. Ok? Então a gente para por aqui, tá? E o que a gente vai fazer agora é reproduzir isso para diferentes sistemas e observar que as características gerais, primeiro formalizar agora a mecânica quântica de uma maneira mais precisa, e aí mostrar que as soluções para sistemas mais importantes do ponto de vista da química, né, o átomo de hidrogênio, o oscilador harmônico e essas coisas, todas carregam esse mesmo tipo de característica. Tá? E a gente vai agora vai sempre remeter a essa partícula na caixa, porque como ela contém todas as características importantes da solução da equação de Schrödinger, a gente vai entender melhor a solução dos problemas mais complicados, revendo o que a gente fez nesse caso mais simples. Então, é isso aí.